Estamos de volta com a discussão hoje falando sobre pessoas que desaparecem. Existe uma história que todo mundo fica falando aí, que para comunicar uma pessoa que desaparece para a polícia tem que esperar 24 a 48 horas. E que às vezes essa informação chega da boca da pessoa que está recebendo o requerimento. Isso é fato, isso é verdade, isso é mentira? O que a gente pode dizer sobre isso? São determinadas situações que caem como lenda popular, né? Que são determinados preceitos que a própria sociedade cria. Como eu cito também um exemplo, não só disso, como a questão de livrar o flagrante. Acaba, não, cometeu o crime, vou livrar o flagrante, vou me esconder aqui. Não existe livrar flagrante. Não existe livrar flagrante, não tem prazo para flagrante. O flagrante dura enquanto existir a que a gente chama de situação flagrancial. Então o cara pode ser preso em flagrante 2, 3 dias depois do crime. Basta que exista uma perseguição contínua, ininterrupta e imediata. É o que fala o Código de Processo Penal. Então, da mesma forma, não existe nenhum protocolo, nenhuma legislação, nada normatizado que discipline esse início da procura do desaparecido após 24 horas. Muito pelo contrário, como a gente não sabe no início da notificação se aquele desaparecimento é criminoso ou um fato que a gente chama de atípico, ou seja, não se enquadra na nossa legislação, mas no início a gente não sabe. Então, se for realmente um fato criminoso, quanto mais rápido se iniciar a apuração, a probabilidade de sucesso é maior. Então, o que a gente espera é exatamente a sensibilidade do familiar notificante, aquela pessoa que vai procurar a unidade policial para registrar e notificar o desaparecimento, em saber se esse desaparecimento possa ter sido criminoso. Dizer, não, eu soube que minha filha foi levada por traficante, como teve um caso desse que aconteceu aqui. Não, eu soube que parece que mataram ele, como teve caso que aconteceu que o desaparecido acabou no homicídio. Foi o único caso de desaparecido que terminou no homicídio foi esse. Inclusive um caso até emblemático aqui, que foi o genro que matou a sogra e ainda enterrou na laje, de casa. né? Exatamente. Esse caso começou como um desaparecimento pra gente. E vai desenrolando. E aí foi se aprofundando. Como é a distribuição das equipes? Assim, tem uma equipe que trabalha nessas possibilidades de desaparecimento ou qualquer um vai trabalhando? Assim, foi criado um núcleo de pessoas desaparecidas. Aí eu destaco uma equipe de investigadores e eu não tenho um delegado específico para isso, eu tento concentrar comigo. Eu faço o que a gente chama de investigação preliminar. Quando eu verifico que o fato ele se torna atípico, até para não desgastar os outros colegas, aí eu já arquivo, já fica por ali. Agora, quando eu vejo que o fato se aprofunda para um fato criminoso, se for o desaparecido, for um cara que foi sequestrado e a família, porventura, possa estar sendo extorquida, esse fato é encaminhado para a delegacia de roubos e furtos, que é a delegacia que cuida de crime patrimonial. Se o desaparecido provavelmente foi morto, aí fica com a gente. Aí eu distribuo para um delegado, porque a divisão da delegacia de homicídios aqui ela é territorial, é por bairro, por área. Uhum. 2 na Zona Norte, 2 para a Zona Sul de João Pessoa. Além dos delegados que tomam conta dos inquéritos mais antigos. Mas o atendimento inicial era o delegado cantonista. Então não existe essa questão de a busca está parada. Não. Você sempre, se inicia com a equipe de plantão, a equipe de plantão repassa para mim no dia seguinte, ou se eu estiver na delegacia, eu repasso de imediato, olha, aconteceu isso aqui. E aí eu já destaco 2, 3, 4 agentes já para começar essas diligências. E muitas diligências a gente faz dentro da delegacia. Né? E aí tem quando acontece da pessoa aparecer, né? Muitas vezes ela aparece com notícias ruins, como a gente viu que a pessoa estava presa ou morta, mas às vezes ela aparece porque tinha sumido ou o caso de um idoso. Como é esse momento assim? Pois é, né? É experimentado um momento de muito alívio, né? Em ter reencontrado esse ente querido, tanto da pessoa que está chegando, como da pessoa que da família que está recebendo esse ente, né? Muitas vezes até um pouco de raiva. Vem a raiva, é isso que eu ia falar, deve vir uma raiva também. Muitas vezes esse sentimento de raiva por ter sumido, e aí é preciso ficar alerta, porque muitos desses adolescentes, desses idosos, têm problemas psicológicos, e aí precisa ter uma atenção bem maior nesses casos, né? E aí vale também, depois de um reencontro, um acompanhamento psicológico para tentar afinar as coisas? Isso. Geralmente, o que a gente percebe? Que as pessoas esperam um momento trágico para poder criar mais vínculo, ter mais atenção, né? E aí, depois que esse ente querido volta a casa, é bom a gente buscar um equilíbrio para não ter que ficar naquela vigilância total de que não pode sair, de que não pode, porque a vida segue. Voltando àquela questão de chegar na delegacia, antes de chegar na delegacia, o que as pessoas
precisam ter um pouco de bom senso aí para não sobrecarregar também a delegacia, às vezes com casos que poderiam ser resolvidos de forma mais fácil. Perfeito. Todo mundo sabe da carência do serviço público em geral no Brasil, né? De material humano, de material de logística, enfim. Então, quando eu destaco uma equipe para apurar um desaparecimento desse, que a pessoa, na verdade, às vezes o desaparecimento foi uma saída voluntária, espontânea, e o retorno também na maioria dos casos, também passa a ser, eu estou ocupando uma equipe de investigação que poderia estar investigando um homicídio. Então, eu vou desprender eles de uma determinada investigação, investigando um crime capital, o maior crime que nós temos, para investigar um ato voluntário de uma pessoa que saiu e simplesmente, como a doutora falou, desligou o celular porque queria dar uma pausa na vida. E já disse, não, ninguém vai me encontrar, desliga o celular e acabou. E acontece isso. E o engraçado é porque a gente não tem esse feedback depois. Aí eu aproveito o espaço de vocês para aclamar também a população de quando aparecer, avisar para a gente. Para a gente encerrar as investigações e já tocar o barco para frente para ir para outras coisas. Porque eu não posso ficar preso num caso que a solução até já foi dada. Então, do mesmo jeito que procurou para notificar, procure também para, vamos dizer assim, na linguagem popular, da baixa. Mas como é que as pessoas podem começar uma pré-investigação em casa? Essa pré-investigação ela vai depender muito do familiar, porque conhece o desaparecido. Se ele tem essa história de desaparecido, para onde é que ele gosta de frequentar. Primeira coisa é ligar para os amigos. Exato, assim. Ligar para amigo, namorada, esposa, colegas de trabalho, porque às vezes o cara saiu, como já viu, para happy hour, e o happy hour se estendeu. E aí, deu 2 horas da manhã, a mulher dele foi na delegacia. Não, meu marido não costuma, realmente eu quero não costumava fazer aquilo, mas ele, não, hoje eu vou tomar uma com meus amigos, ela me deixando ou não, vou, pronto. O pensamento dele foi esse. E ela ligou uma vez, na segunda vez ele pegou e desligou o celular. Aí ocupou 5 policiais civis para poder investigar, para saber onde é que o bendito estava. Depois de ligar para amigos, para colegas de trabalho, a gente passa para onde? No pior. A gente liga para o hospital? Infelizmente, eu acho que o ato de ligar, o atendimento, até pelo volume de trabalho que esses locais têm, é bom você ir louco, né? Então, procurar os hospitais, principalmente os hospitais que cuidam dessa parte social do trauma, hospital, geralmente. E procurar o setor de assistência social. Tanto o trauma, né, que é o Hospital de Trauma Humberto Lucena, como o Complexo Hospitalar de Mangabeira, né, que é o vulgarmente chama de Trauminha. É bom nesses 2 locais. De lá, também pensando no pior, infelizmente, procurar o IML. Tem que passar por lá também. Tá certo? Para verificar se deu entrada uma pessoa que até então não está identificada, porque a gente só faz a requisição para a perícia cadavérica com identificação civil, não de ouvir dizer, porque o exame cadavérico, como disse que o nome da pessoa foi tal, eu estou dizendo que a pessoa morreu. Então a gente só consta o nome para a gente ter certeza de que aquela pessoa é ela, senão fica lá só como pessoa ignorada. Então essas diligências ajudam muito. E fazer uma busca na internet, rede social? É bom saber. Porque às vezes a pessoa está lá, algum indicativo que quer dar esse stand-by. E falando de prevenção, como é que a gente começa a se atentar em casa para evitar que aconteçam essas coisas? Tem uma habilidade que é bem utilizada, né? Que é bem falada, mas pouco utilizada, que é a questão da empatia, que é o se colocar no lugar do outro. A partir do momento que eu estou no meu contexto familiar e que eu saio de casa e quero, como o doutor falou, né, desligar o meu telefone e tipo sumir, eu tenho que pensar, e se fosse ao contrário, como que eu me sentiria? Isso já facilita tanto a gente poder trabalhar essa questão da prevenção e, como eu falei antes, né, dessa questão da gente perceber o nosso filho, perceber o nosso marido, o nosso... Conhecer mais e Conhecer trazer pra mais, gente. porque falamos vamos buscar nas redes sociais, vamos ligar para os amigos. Quem são os amigos dos meus filhos? Muitos Muitas pais vezes nem hoje sabem, né? não sabem nem por onde anda hoje. Então, assim, partir mais desse viés. Ok, infelizmente o nosso tempo está acabando. Queria agradecer, Ludmila. Obrigado. Obrigada. Viu? E obrigado também, doutor Reinaldo Nóbrega. A delegacia está lá à disposição e as outras também, né? Também. Como eu disse no início, a Polícia Civil, a Segurança Pública em geral, ela está para atender a população. A Segurança Pública, como o próprio nome fala, para o povo. E a Delegacia de Homicídio está aberta lá 24 horas. Lá na Central de Polícia. Isso, a Central de Polícia Nova, localizada ali no Gás. Perfeito. Obrigado mais uma vez. A discussão terminou aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve sempre esses argumentos que a gente discutiu aqui para falar com a família, com os amigos, com as pessoas de trabalho, faculdade, e nunca deixe de se informar com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.